Olá pessoal, tudo bom? Vamos para a correção de mais uma lista hoje, a lista que fala sobre função e seus conceitos iniciais, no plano de coordenadas. Eu sou a professora Cristiane, do Instituto Federal Catarinense, Campus Avançado Sombrio. Vamos lá? Então, gente, antes da gente começar o exercício número 1, a professora queria deixar um recadinho para vocês, para que vocês se inscrevam no canal, para que fiquem sabendo, cada vez que um vídeo for postado, vocês vão receber uma notificação, tá? E deixa aí o seu like, o seu joinha, deixe seus comentários, que isso facilita também a nossa comunicação através dos vídeos, tá bom? Então vamos lá, no exercício número 1, ele pede para a gente representar, no sistema cartesiano, os seguintes pontos. Então, no ponto A, nós temos o ponto 4 e 2. Então, sempre a gente começa pelo eixo das abscissas, que seria o nosso primeiro ponto, e depois o eixo das ordenadas. Então, nós temos o 4 e 2. 1, 2, 3, 4. Aqui seria o nosso 4. Depois o nosso 2, 1, 2. Aqui seria o nosso 2, então. Então, o nosso ponto 4 e 2 seria aqui. Aqui seria o nosso ponto A. No ponto B, ele está dizendo que o ponto das abscissas é o 2, então é aqui. E as ordenadas, o eixo das ordenadas é no 4. Então, nós temos o ponto B exatamente aqui. Vou colocar aqui 1, 3, 4. Depois no ponto C nós temos o menos 2 no ponto das abscissas e o 5 nas ordenadas. O 5 está aqui. Então de repente nós vamos ter que aumentar esse plano cartesiano aqui. Então aqui nós temos o ponto C. Depois nós temos o ponto 5 e o menos 2. Então aqui menos 1, aqui menos 2. Então, aqui nós temos o ponto D. No ponto E é menos 4 e menos 1. Então, menos 4 e menos 1. Menos 1 aqui. Aqui é o ponto E. Depois no F, nós temos o menos 1 e o 4. Então, o 4... positivo, menos 1, então negativo nas abscissas, positivo nas ordenadas. No ponto G, menos 6 e 0. Então, menos 6 eu tenho nas abscissas e 0 nas ordenadas. Vejam que fica aqui, o ponto G fica exatamente em cima do eixo das abscissas, porque a minha ordenada é 0. Depois eu tenho 0 e menos 6, agora ao contrário, eu tenho 0 no ponto das abscissas e menos 6, aqui é o menos 3, o menos 4, o menos 5 e o menos 6. Então, exatamente aqui, o ponto H. E o último ponto, ponto I, 0, 0, que é na origem, Ponto 0, 0 é aqui. 0 nos dois eixos, ok? Esse então é o nosso exercício número 1. Vamos agora no exercício número 2. Ele pede o seguinte, ele dá o ponto A, P menos 7 e 4 quintos, e ele diz que qual é o valor, ele quer saber qual é o valor, que torna esse ponto em cima do eixo das ordenadas, ou seja, para que esse ponto esteja sob o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas tem que valer 0. Então, para que esse ponto passe exatamente pelo valor 4 quintos do eixo das ordenadas, o meu ponto P-7 tem que ser 0. Ou seja, o ponto 0 e 4 quintos vai ser exatamente em cima do 4 quintos, se a gente for colocar no plano cartesiano. Então, o meu P-7 tem que ser 0.
E para isso, o meu P tem que ser 7. Eu tendo P igual a 7, eu vou zerar então o meu valor aqui no eixo das abscissas. Simples assim. Esse é o exercício número 2. Agora no exercício número 3, nós temos o ponto B, 5K menos 15 e 4K ao quadrado menos 36. Ele quer saber para quais valores reais de K este ponto pertence ao eixo das abscissas. Ora, para que ele pertença ao eixo das abscissas, o meu ponto lá no eixo das ordenadas tem que ser 0. Então, o que eu vou fazer? Vou igualar o 4K ao quadrado menos 36 a 0. E como é que eu resolvo isso? 4K ao quadrado igual a 36. K ao quadrado vai ser 36 sobre 4. K ao quadrado vai ser 9. E aí o meu K vai ser, então, raiz de 9. Quem vai ser o meu K? Mais ou menos 3? Então, a resposta eu tenho menos 3 e 3 para valores reais de K. Tudo bem? Aqui a gente encerra também o exercício número 3. Agora, no exercício número 4, ele me dá um ponto C, 2/3 e R menos 2. E ele quer saber para quais valores de R esse ponto vai pertencer ao primeiro quadrante. Bom, a gente sabe que para pertencer ao primeiro quadrante, os valores aqui dos pontos das abscissas devem ser positivos e do ponto das ordenadas também devem ser positivos. Lá no ponto 2/3, que é o ponto das abscissas, a gente sabe que ele é positivo. Então, até aqui tudo bem. Mas nós precisamos saber, este ponto R menos 2, ele tem que ser maior do que 0 para que ele pertença ao primeiro quadrante. Então, vamos resolver essa equação. O R deve ser maior do que 2. R menos 2 maior que 0, R maior do que 2. Então, todos os valores maiores do que 2 vão pertencer ao primeiro quadrante neste ponto. Bom, gente, agora no exercício 5, ele nos dá o ponto 5m menos 8 e m mais 2 e pede para nós encontrarmos os valores de m que determinam que esse ponto fique no segundo quadrante. Tá? Então, para isso, nós precisamos analisar o ponto do eixo das abscissas. Tem que estar onde? Tem que estar aqui. Então, ou seja, eles devem ser menores do que 0. Então, 5m menos 8 tem que ser menor do que 0. Então, resolvendo essa equação, eu tenho que 5m é menor do que 8, m é menor do que 8/5. Bom, eu determinei o valor do ponto das abscissas. Agora, no ponto do eixo das ordenadas, eu tenho que m mais 2 tem que ser maior do que 0, porque no segundo quadrante, esses pontos das ordenadas são positivos. Então, m mais 2 tem que ser maior do que 0. M tem que ser maior do que menos 2. Então, se nós resolvermos aqui essa interseção, né, o m tem que ser menor do que 8/5 e maior do que menos 2. Então, eu vou começar do menos 2. Ó, vejam que isso é a mesma coisa que isso, tá? Eu só inverti a ordem. Aqui o m é maior que menos 2, aqui também. O m é maior do que menos 2. Continua sendo o m maior que menos 2, tá? O m maior que menos 2 e menor que 8/5. Então, só vou colocar ele entre os dois valores que eu encontrei, tá? Então, todos os valores entre menos 2, maiores do que menos 2 e menores do que 8/5, vão fazer valer, então, esse ponto, que esse ponto sirva para o segundo quadrante, pertença ao segundo quadrante do plano. Aqui a gente encerra o exercício 5. Bom, galera, aqui no exercício número 6, ele nos dá a seguinte afirmação. Ele diz que 3a menos 2b, o ponto, 3a menos 2b com a mais b é igual ao ponto 10 e 11. Então, ele está afirmando e ele quer saber para quais valores reais de A e B a gente pode dizer isso aqui é verdade. Então, nós precisamos descobrir esses valores de A e B, tá? Então, como
considerando que isso seja verdade, nós temos que 3A menos 2B é igual a quem? Igual a 10. O primeiro ponto, tá? O ponto das abscissas, então. E nós temos o segundo ponto, que A mais B é igual a 11. Bom, comparando então essas duas expressões, aqui a gente pode partir de um sisteminha, tá? Operação com sistemas de expressões. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar deixar essa expressão de forma com que a gente consiga cancelar algum termo com a expressão de cima. Então, veja bem, se eu multiplicar isso aqui por 2, aqui eu tenho menos 2, então aqui eu vou multiplicar por positivo. Apenas multiplicar por 2. Eu vou ter que o A vezes 2 é 2A, o 2 vezes B é 2B e o 11 vezes 2 é 22. Veja que eu não alterei em nada os valores, tá? Porque eu multipliquei todos os termos por 2. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair da primeira expressão lá em cima, porque o meu objetivo é cancelar uma das letras que eu tenho aqui, 2B menos 2B vai ser 0, e aí eu vou ficar com 5A igual 22 mais 10, 32. Aí eu descubro que o meu valor de A, né, minha letrinha A, é 32 sobre 5. Bom, aqui eu já descobri quanto vale meu A, agora eu quero saber quanto vale meu B. Eu tenho lá em cima que A mais B igual a 11, eu vou substituir. Então, onde tem A, eu vou usar a fração 32 quintos. Então, aqui eu tenho A vai ser 32 quintos mais B igual a 11. Eu quero isolar o B, eu vou subtrair 32 quintos de ambos os lados, né? Subtraindo desse lado, vai anular, eu vou subtrair do outro lado também. E agora, o que faz? Eu tenho uma subtração de um número inteiro com uma fração, mínimo múltiplo comum, né? E aí vai ficar 55 menos 32. O meu B vai ser quem? 23 quintos. Então aqui a gente descobre o valor de A e o valor de B, aonde toda essa igualdade é verdadeira. E aqui a gente encerra o exercício número 6. Vamos lá então, vamos continuar. O exercício número 7, a professora vai ter que ler aqui para que a gente possa entender, né, o que o problema está pedindo. Então, diz assim: desde o momento em que submergiu até o momento em que emergiu, um mergulhador consumiu 15 litros de ar por minuto de seu cilindro de ar comprimido. Dado que o cilindro tinha 900 litros de ar no momento da imersão, então eu botei ali a quantidade inicial, né? E 300 litros no momento de emersão, que é a quantidade final. Ele quer saber, primeiro, durante quantos minutos o mergulhador esteve submerso. Então, no item A, nós não sabemos quanto tempo, mas a gente sabe que ele consumiu 15 litros por minuto. Então, se ele consumiu 15 litros por minuto, eu vou multiplicar isso pelo tempo que ele esteve. Como eu não sei, né, é X. O consumo, olha só, se no inicial era 900 e na quantidade final eram 300, quanto foi consumido aqui? 600, né, a diferença de um para o outro. Então, eu vou fazer que X é 600 sobre 15, certo? E aí, se eu dividir 60 por 15 dá 4, então isso vai dar 40, né? Então, esse aqui foi o tempo em que ele esteve submerso. Então, no item B, ele pede assim: obtenha uma lei de associação que expresse o consumo C de ar do mergulhador em litro em função do tempo T em minuto durante o tempo em que ele esteve submerso. Ora, se eu quero uma função, né, o consumo em função do tempo, eu vou usar a letrinha T, tá? Então, eu sei que ele consome 15 litros por minuto. Então, é 15 vezes o tempo T. Conforme o tempo que ele fica, né, vai ser o consumo dele. Então, aqui está expressa
a nossa lei, né? Que dá qualquer resultado que você, qualquer tempo que você substituir aqui, você vai ter, então, o consumo, né, desse período. No item C, na letra C, ele quer: obtenha uma lei de associação que expresse a quantidade Q de ar contida no cilindro em litro, em função do tempo T em minuto, durante o tempo em que o mergulhador esteve submerso. Agora ele quer saber a quantidade de ar do cilindro. Então, a quantidade em função do tempo. Tá? Então, se no início ele tinha 900, o que acontece? Né? Como é que a gente vai saber quanto que sobrou? Qual a capacidade que restou depois do tempo que o mergulhador ficou submerso? Ora, nós precisamos descontar o tempo em que ele ficou submerso, multiplicado pelos 15 litros de consumo, né, a cada minuto. Então, nós vamos subtrair esse 15T dos 900. Em função do tempo, nós teremos a quantidade, então, do ar. Certo? Aqui está a letra C. Aqui já está a lei, então, que associa a essa função. Na letra D, diz assim: quantos minutos depois da submersão o volume de ar consumido igualou-se ao volume de ar contido no cilindro? Bom, para isso, para que essa quantidade que ficou aqui seja igual a essa quantidade que está aqui, o que nós precisamos fazer? Se a capacidade total era 900, qual é a capacidade que tem que ter aqui? Bom, aqui tem que ter 450, então, né? Então, 900 menos 15T. Agora eu só vou inverter aqui, eu vou botar aqui o 15T desse lado, 900 menos 450, eu tenho que o 15T vai ser igual a 450, tá? Aqui o professor só inverteu o sinal de igualdade, tá? O 15T ficou desse lado da igualdade, mas dá a mesma coisa. E aí aqui o T, é que eu queria deixar o T positivo, então nós vamos dividir 450 por 15 e o meu T vai ser 30. Então, após 30 minutos, eu terei a capacidade aqui igual, né? As capacidades vão ficar iguais à inicial e a capacidade que foi consumida durante esse tempo, 30 minutos. Ok? Então, este foi o exercício número 7. Então, aqui no exercício número 8, é o exercício mais difícil da lista, mais demorado. Ele diz o seguinte: ele quer determinar a área de um terreno, né, retangular. Ele está dizendo que o comprimento desse terreno vale 30 metros, né, média 30 metros, e ele quer uma função que associe, né, a área desse terreno. Então a gente sabe que a área de um retângulo é o comprimento vezes a largura, né, ou base vezes a altura, como o Keynor, né? Vamos botar base vezes a altura. Então, ele quer uma função que determina, então, essa área vezes a largura, que a gente não sabe. Então, simples, né? 30x. Qualquer largura que eu substituir ali, qualquer valor para x, basta que eu multiplique por 30. E essa é a lei de associação. Isso aí, aqui acaba o exercício número 8. Bom, gente, no exercício número 9, então, nós queremos saber, determinar o tamanho do pé de uma pessoa a partir do número do sapato que ela calça. Então, nós temos uma função definida, né, N, que significa o número do sapato que ela calça, igual a 1,25 vezes o comprimento do pé dessa pessoa, mais 7. Essa é a nossa função para determinar o número do sapato de uma pessoa. Nesse caso, nós já temos o número do sapato da pessoa e queremos saber o tamanho do pé. Então, nós vamos substituir no N, o meu N vai ser igual a 44. Então, onde tem N, nós vamos colocar 44, substituindo, e vamos descobrir quem é o nosso C.
que é o tamanho do pé da pessoa, em centímetros. Então, aqui nós vamos isolar o C, né, unir os termos semelhantes. Então, o que eu fiz? Eu vou subtrair o 7 aqui, vou ficar com 37, 1,25 vezes o C, e agora eu vou dividir 37 por 1,25. Tá? Vamos fazer uma divisão aqui de decimal. Para quem não lembra como é que se divide, né, um número decimal, o que a gente faz? Essa vírgula é como se ela andasse duas vezes, então eu vou acrescentar o número de zeros, né, conforme o número de vezes que a vírgula andou. Então isso é a mesma coisa que 3.700 dividido por 125. Então, primeiramente aqui, 2, eu vou pegar 370 e dividir por 125, né, 2 vezes 125 vai dar 250. Sobram 120, que logicamente não dá para dividir por 125, a gente abaixa um zero. Vejam que se fosse 1.250, daria 10, né? Então, como é 1.200, a gente logo deduz que o 9 é suficiente. 9 vezes 125, né, vai dar 1.125. Porque a professora aqui só descontou, né, 125 de 1.250. Então, por isso, 1.125. Sobram quanto? 75. Vejam que agora eu não tenho mais zero para baixar. O que acontece? Vírgula aqui e abaixo um zero. Tá? 750 dividido por 125. Vamos testar o 6 para ver se vai dar certo. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15, vai 1. 6 vezes 1, 6. 1, 7. Então, zeramos aqui nossa divisão e o tamanho do pé dessa pessoa vai ser 29,6 centímetros. Tudo bem? E aqui a gente encerra o exercício número 9. Bom, gente, aqui no exercício número 10, o problema nos traz uma figura, né, um retângulo. Dentro dele a gente tem alguns triângulos. Nós temos o ponto A, B, C, D e E, onde nós temos algumas informações. Ele nos diz que o ponto AD, o lado AD vale 3, o lado AC vale 5, e ele diz que DE vale X, ou seja, daqui até aqui vale X. E ele quer saber, ele quer uma lei que determine a área do triângulo ACE, que seria esse do meio aqui. Então, primeiramente, nós vamos ter que conhecer o valor, né, deste lado do triângulo. E para isso a gente vai usar um teorema famoso, né, o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque aqui nós temos um triângulo retângulo, onde nós temos dois catetos e a hipotenusa, e nós vamos descobrir, então, o valor desse cateto aqui, que está faltando, que é de D até C. Então, vamos lá. O teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Quem é a hipotenusa? 5, então vai ser 5 ao quadrado. Um dos catetos vale 3 ao quadrado, e o outro eu não sei, né, que é de D até C. Então esse é o que eu vou descobrir. Então, fazendo aqui, resolvendo as potências, menos 9 igual a C quadrado, aqui vai dar 16. Raiz de 16, então vai ser o meu C, né, que vai ser 4. Bom, eu já tenho então a medida do D até o C, que é 4. Só que nós queremos a área desse aqui, desse triângulo aqui, não do triângulo total. Então nós temos que descontar agora esse pedacinho X, porque nós queremos só esse pedacinho aqui. Tá? Então qual é a área? Vou fazer aqui. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Tá? Essa é a área, como se calcula a área de um triângulo. Então, se eu tenho base, quem é a minha base? Vai ser o 4. Vamos chamar isso aqui de y, porque a gente está trabalhando com função. Tá? Então, eu quero uma função que determine essa área aqui. Então, ao invés de chamar de A, a professora vai chamar de y. Tá? Então, y vai ser igual à base, que é do D até o C, menos esse pedacinho aqui, ou seja, eu quero daqui até aqui. Então, o total desse pedaço vale 4, só que eu vou descontar o pedacinho X.
E tudo isso eu vou multiplicar por quem? Pela altura, que é 3. E vou dividir por 2. Tá? Então, o meu y aqui eu vou fazer distributiva. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12, menos 3x sobre 2. Tá? Então, essa é a lei que determina a área desse triângulo aqui, dependendo do valor de x. Tá? E aqui, então, a gente encerra o exercício 10. Bom, agora no exercício 11, que é o último exercício obrigatório da lista, a gente tem assim: uma fissura no reservatório de gasolina provocou um grande vazamento. A partir do instante em que o dano ocorreu, o volume V de gasolina restante no reservatório em quilolitro, em função do tempo T em hora, podia ser calculado pela lei. O professor botou aqui a lei, então, V em função de T, né? 2T, menos 2T quadrado, menos 8T mais 120. Ele quer saber, no item A, qual era a quantidade de litro de gasolina no reservatório 3 horas depois da ocorrência. Então, nós temos que calcular no tempo 3. O tempo está em hora. Então, ele quer saber 3 horas. 3 horas depois. Então, onde tem T, nós vamos substituir pelo 3. Então, vai ficar menos 2 vezes 3 quadrado, menos 8 vezes 3, mais 120. Então, V3 vai ser menos 2 vezes 9. Já podemos até, poderia ter feito direto, mas vamos lá. 8 vezes 3, 24, mais 120, mais 120. Então, aqui vai ficar menos 18, menos 24, mais 120. Então, aqui, menos 42, né? Menos 18 com menos 24, mais 120. E isso vai resultar o quê? 78. 78 litros, vejam bem, quilolitro, tá? 1 quilolitro é igual a 1000 litros. Então, se aqui eu tenho 78 quilolitros, eu tenho 78.000 litros. Essa é a resposta final do item A. Depois, no item B, ele pede para calcular a capacidade em litro desse reservatório, sabendo que ele estava completamente cheio no momento em que ocorreu a fissura. Então, no momento em que ocorreu a fissura, ele estava no tempo 0, né? Então, nós temos aqui no tempo 0, 2 vezes 0 ao quadrado, menos 8 vezes 0, mais 120. Percebam que essa parte onde tem o T, né, valendo 0, vai zerar tudo. Então, vai sobrar o quê? 120. Né? 120.000, ele pede o quê? A capacidade em litro. Sim, 120.000 litros. Ele quer a capacidade em quilolitro. Né? Então, quando ele estava completamente cheio, ele estava com 120.000 litros. No item C, ele está pedindo o contrário. Ele quer saber quanto tempo seria necessário para que esse reservatório ficasse vazio. Então, toda essa expressão, eu vou ter que igualar a 0. Ou seja, em que tempo será necessário para que essa capacidade seja 0, né? A capacidade do reservatório. Então, nós vamos precisar aqui de uma fórmula, né? Também famosa, fórmula de Bhaskara. Então, para quem não lembra da fórmula de Bhaskara, a professora vai botar aqui no cantinho menos b mais ou menos raiz de delta, que delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2a. Só que uma forma mais simples aqui, vejam que eu consigo simplificar os meus coeficientes aqui, eu consigo dividir ele por 2, e aí vai ficar assim, menos t ao quadrado, menos 4t, mais 60, tá? Porque aí, de maneira com que eu diminuo aqui os meus valores, vai ficar melhor para eu trabalhar e fazer os cálculos. Então, eu vou colocar isso aqui na fórmula, vai ficar b, menos b, mas menos com menos é mais ou menos b ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes a, que é menos 1,
vezes C, que é 60, tudo isso dividido por menos 2, porque é 2 vezes A. Aí vai ficar menos 2. Então, 4 mais ou menos aqui. 60 vezes 4, 240. Vejam que vai ficar positivo, né? 240 com mais 16, 256. T, 4 mais ou menos 256, dividido por menos 2. Então, eu vou ter 4 mais ou menos, raiz de 256 é 16. Tem como fatorar, como a gente descobrir, mas a gente não vai fazer isso agora. Se vocês quiserem, depois a professora faz com vocês, né, na sala de aula. E aqui vai ficar, nós temos dois valores para o tempo, um positivo e um negativo aqui para trabalhar. Ó. Então, eu tenho 4 mais 16 dividido por menos 2, eu tenho 20 dividido para menos 2, eu tenho menos 10. Ou eu tenho 4 menos 16 dividido para menos 2, eu tenho menos 12 dividido para menos 2. Vejam que aqui o valor vai ficar positivo, vai ficar 6. Então, como a gente está trabalhando aqui com o tempo, eu não posso voltar, né, nesse caso, com o tempo, para saber lá a capacidade que o reservatório teve, capacidade zero. Então, o tempo é positivo. Então, 6 horas será preciso, eu não tenho menos 10 horas, eu tenho 6 horas ainda de tempo onde a capacidade do reservatório vai diminuindo até chegar a zero. Então, ele precisa de 6 horas para zerar o seu reservatório. Tá? E aqui a gente encerra os exercícios obrigatórios da lista. Vamos agora para o opcional. Bom, chegamos ao último exercício então, o exercício opcional da lista, número 12. Ele traz uma questão do Enem e ele diz, né, que uma empresa, eu não vou ler todo o exercício, tá? Mas ele quer saber a quantidade de produtos que uma empresa deve fabricar para que não tenha prejuízo. E aí ele traz aqui algumas funções, né? A função do lucro. O que é a função do lucro? É a função do faturamento menos a função do custo. O que é o lucro de uma empresa? Né? É o faturamento menos o custo. Então aqui nós temos que a função do faturamento é igual a 5Q. A função do custo é 2Q mais 12. Então primeiro nós vamos colocar lá na lei que associa o lucro dessa empresa, que é o faturamento, que para nós é o 5Q, menos o custo, que é 2Q mais 12. Não esqueçam do parênteses, porque o sinal vale para todos os elementos que estão ali dentro. Então, o que vai ser meu lucro? 5Q menos 2Q menos 12. Então, meu lucro em função de Q vai ser 5 menos 2, 3Q menos 12. Bom, achamos aqui, né, a função que determina o lucro dessa empresa. Mas ele quer saber qual é a quantidade mínima necessária para que essa empresa não tenha prejuízo. Ora, o lucro da empresa, para que não tenha prejuízo, esse valor aqui tem que ser igual ao quê? Tem que ser maior ou igual que zero. Se for igual a zero, tudo bem, não teve lucro, mas também não teve prejuízo. Se for maior do que zero, ela vai ter lucro. Então, vamos fazer para quais valores de que essa empresa não teria, então, prejuízo. Então, aqui o que nós vamos fazer? Vamos separar, unir os termos semelhantes, né? Eu posso dizer que 12 é menor ou igual que 3Q, certo? Agora, 12 dividido para 3 vai ser menor ou igual que Q. 12 dividido para 3, 4. Então, qual seria a quantidade mínima? A quantidade mínima seria igual a 4, mas ela não teria lucro e nem prejuízo. Ok, é isso que o
problema quer saber. A gente sabe que para valores maiores do que 4, essa empresa já começa a ter lucro, né? E essa é a ideia, então. Quantidade mínima, a resposta 4. E por aqui a gente termina, então, a lista. E nos vemos, então, até lá!